Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Esse é o vídeo de número 405, vídeo leitura bíblica, onde eu estarei deixando registrado a leitura do capítulo 9 de 1 Crônicas. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os israelitas foram alistados na genealogia dos registros históricos dos reis de Israel. O povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia por sua infidelidade. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Aimiúde, neto de Onri, bisneto de Enri e trineto de Bani, descendente de Perez, filho de Judá. Dos descendentes de Sela, o primogênito Asaías, com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel, os de Judá chegaram a 690. Dos benjamitas, Salum, filho de Mesulão, neto de Otavias e bisneto de Azenua, e Benéias, filho de Jorão, Elã, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias, da tribo de Benjamim. Relacionados em sua genealogia eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoairibe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiode e tetraneto de Aitude, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Masaí, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemide e tetraneto de Imer. O número dos sacerdotes, que eram chefes de famílias, eram 1760. Eram homens capazes e suas responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Azube, neto de Aziricão e bisneto de Asabias, Merarita, Baquebar, Erez, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zincli e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedudum, e Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje. Os guardas da porta do rei, a leste, Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Eliasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a tenda da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registrados nas genealogias dos seus povos eram 212.
Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por período de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-la e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manutenção das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que são postos sobre a mesa todos os sábados. Os cantores, chefes de famílias, levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias, levitas alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. E o seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aion, Zacarias e Miclode. Miclode gerou Simeia. Eles moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Estes foram os filhos de Jonatas. Merib e Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acaz. Acaz gerou Jada, Jada gerou Alamed, Asmaved e Zinri. E Zinri gerou Mossa. Mossa gerou Bineia, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Aziricão, Bucrom, Ismael, Zearias, Obadias, Onã. Estes foram os filhos de Azael. Aleluia! 1 Crônicas, capítulo 9, ele relata do exílio babilônico, ele relata o retorno do exílio babilônico, listando os habitantes que se estabeleceram em Jerusalém, judeus, levitas e servos, e restaurando o culto no templo. O capítulo encerra as genealogias. Capítulo 1 ao 9 destaca a fidelidade de Deus em preservar o remanescente e a estrutura do sacerdócio antes da história de Saul. Preste bem atenção nesse relato de quem é que voltou, né? Ou seja, o retorno do exílio babilônico, que foram judeus, levitas e servos. Judeus, os descendentes de Judá. 1 Crônicas, capítulo 9, esses 44 versículos,
eles podem ser esboçados da seguinte maneira. Versículo 1 ao 9, a genealogia do povo e a restabelecimento. Versículos 9, 10 ao 16, sacerdotes e levitas no templo. Versículos 17 ao 27, os porteiros e suas funções. Versículos 28 ao 34, o serviço dos levitas, e versículos, ressaltar aqui, versículo 28 ao 34, que a dedicação de tarefas específicas como preparo de alimento, incenso, música e adoração contínua era dos levitas. Levitas. Dá para entender por que não se deve chamar os músicos que hoje sobem no altar para tocar de levitas? Dá para entender, né? Outra coisa aqui do versículo 1 ao 9, quero deixar aqui, ó, fala sobre a genealogia do povo e a restabelecimento, ou seja, aqueles que voltaram. Então, versículo 1 ao 9 vai registrar, é o registro dos primeiros moradores de Jerusalém após o exílio, incluindo representantes de quem? De Judá, de Benjamim, Efraim e Manassés, ou seja, dessas 4 tribos, tá? Já do versículo 35 ao 44, vai falar sobre a família de Saul em Gibeão, né? Ou seja, repartição da genealogia de Saul, introduzindo a transição para a narrativa histórica do seu reinado no capítulo 10, que nós vamos ler. A aplicação de 1 Crônicas, capítulo 9, nos dias de hoje, foca na restauração da identidade do propósito após crise. Após crises, né? O texto mostra um remanescente voltando do exílio para reconstruir a vida e a adoração, destacando a fidelidade de Deus em recomeçar a história, restaurar o pertencimento e valorizar o serviço dedicado dos sacerdotes, dos levitas e porteiros. Aqui estão as principais aplicações. Primeiro, restauração e novo começo. Assim como o remanescente voltou do exílio, Deus oferece um lugar de retorno e integração para quem passou por afastamento, dor ou consequências de erros, restaurando a identidade lá. Valorização do serviço, ministério. O capítulo detalha funções como porteiros, cantores e cuidadores de utensílios do templo. Isso ensina que nenhum trabalho no reino de Deus é insignificante e que pequenas fidelidades no dia a dia são essenciais. Identidade e propósito. A genealogia lembra que Deus se importa com cada indivíduo nominalmente, preservando identidades em tempos de crise. Reconstrução da adoração. O foco no retorno dos sacerdotes levitas. Destaca a importância de colocar a adoração e o serviço a Deus no centro da vida após a reconstrução de um lar ou carreira. Fidelidade na continuidade. Mostra que, apesar do exílio, cativeiro na Babilônia, Deus cumpre suas promessas através das gerações, conectando o povo ao seu passado e mantendo o propósito vivo. Em resumo, capítulo 9 de 1 Crônicas, nos dias de hoje é um chamado para voltar ao primeiro amor, reconstruir o altar da adoração e servir com dedicação no propósito que Deus estabeleceu, confiando na sua graça restauradora. Amém, queridos? Fica então a leitura do capítulo 9 de 1 Crônicas. Um grande abraço, Deus que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Te amo em Cristo Jesus. I love you in Christ Jesus. Deus te abençoe.